Fala pessoal, tudo bom? Meu nome é Rodrigo Toledo. Hoje eu vou mostrar meu novo setup para usar com o modo DeX do Galaxy S26 Ultra quando eu estiver trabalhando fora de casa. Vamos nessa? Então vamos lá. Bom pessoal, então vocês sabem que eu fiz aquela troca, né? Troca ainda polêmica até para mim mesmo, né? Que foi a troca do MacBook Pro de 16 polegadas com o chip M1 Pro, bem antiguinho, por um Mac Mini com chip M4. Então é uma troca que me trouxe muito desempenho, muita performance, mas ao mesmo tempo quebrou totalmente a mobilidade, né? Então deu uma quebrada ali que assim eu não esperava, mas né, aconteceu. Mas de qualquer forma eu estou procurando manter a mobilidade em algumas situações, como viagens mais curtas e também em caso de falta de luz. Eu moro aqui em São Paulo, no bairro da Pompeia, isso é muito comum quando tem fortes chuvas, acabar a luz e aí espera a Enel chegar à boa vontade. Então, infelizmente, como isso costuma acontecer, eu tenho que ter um plano B, já que eu não estou mais com notebook. Mas, graças à escolha aí do monitor da Arzopa, não sei nunca como é que se pronuncia esse nome, é certo? E o S26 Ultra e mais os acessórios que eu continuo utilizando, né, o teclado, tudo direitinho, eu consigo ter um desempenho muito parecido ali para fazer roteiro, para responder os meus e-mails. Claro, não vai ser para uma edição pesada de vídeo, mas para o resto vai dar conta aí de uma forma relativamente tranquila. Então vou mostrar como é que ficou esse setup, como é que eu estou usando ali no meu dia a dia, como é que eu montei essa história para funcionar. Bom, então tá aqui, gente, esse cara aqui ele está desconectado agora, assim como o cartão de memória. E o que eu estou fazendo? Eu estou usando aqui, ó, esse monitor conectado, ó, num power bank, tá? Porque o S26 Ultra não tem força para dar energia para ele. O S26 ele acaba sendo utilizado como um mouse, tá? Até por questão de ter ali um produto a menos para se preocupar, para carregar. E o mesmo teclado que eu uso no Mac Mini é só trocar aqui para o número 2 e aí eu estou usando ele nesse setup. Então o setup ficou basicamente assim, ó. Monitor, mouse, que é o S26 Ultra, e o teclado. Então aqui eu consigo controlar, né? Olha aqui, ó, eu consigo controlar, abrir os aplicativos, usar assim tranquilamente, ó, numa boa, tranquilo, com uma velocidade bem razoável, com uma qualidade de tela muito boa, olha só. É uma tela de 120, eu estou usando a 120 Hz, mas ela chega até a 185, se eu não estou enganado. É uma tela 2K, então assim, é um baita de um setup legal, né? Uma tela muito bacana. E aqui, gente, virou esse setupzinho, ó, tá super rápido, super tranquilo de usar. Claro, eu sinto que pega um pouquinho mais a tela, né? A tela gruda um pouco mais o dedo do que o Magic Trackpad da Apple, que tá ali no canto, mas eu tenho a opção, se eu quiser também, de usar o mouse. E aqui, gente, eu consigo fazer qualquer trabalho de uma forma muito tranquila, tá? Então, gostei bastante desse setup, ó. Principalmente porque eu não preciso me preocupar com o mouse, né? Aqui eu consigo usar, olha, tranquilamente, dar um clique, dois ali, dependendo do que eu vou usar, ó, fazer correr essa tela. E o modo DeX está muito redondo, tá funcionando super bem, tá? Então, assim, sem reclamações do modo DeX. E é uma alternativa muito interessante. Aqui eu tenho todos os aplicativos, olha, que não são poucos, né? Todos os aplicativos que eu tenho, incluindo, se eu precisar, ó, eu tenho o LumaFusion aqui para fazer uma edição de vídeo. Então isso eu achei muito bacana, porque aqui eu tenho a possibilidade, ó, de carregar os vídeos e jogar aqui na timeline, ó, e fazer edição com uma qualidade bem interessante, ó. Então aqui vamos ver como é que tá rodando, ó. Ó, o vídeo tá rodando bem fluido, ó, sem travamento, sem nada. Então eu consigo trabalhar, gente, em qualquer lugar. Claro, não vou editar os vídeos daquela meninona ali, né, da Sony ZV-E10 Mark II no seu tamanho máximo de gravação, não vai ser possível, óbvio, né? Mas de qualquer forma, eu posso, quando estiver fora de casa, simplesmente derrubar
o tamanho dos arquivos, assim, de uma forma ali, não vou dizer que eu vou fazer em todos os vídeos, mas vou fazer uma viagem e tal, não vou levar o Mac Mini por questão de peso e tal. Ou acabou a luz aqui dentro de casa, ou eu quero trabalhar num café, entendeu? Aqui é só ligar o Power Bank e esse pequeno emaranhado de coisas, claro, não levaria também isso aqui, porque esse monitor ele fica sobre a mesa com a própria perninha dele, tá? Então aqui, no final das contas, gente, eu montei um setup que na minha humilde opinião é um setup dos sonhos para trabalhar com o modo DeX, tá? Porque fica super rápido ali, ó, para qualquer atividade, abrir qualquer aplicativo, o que você precisar aqui, ó, abre praticamente de forma instantânea, tá? Então aqui eu não tenho, olha, nenhuma reclamação, ó, o que eu for abrir, olha, é instantâneo. Então, realmente, o modo DeX está funcionando nesse aparelho 16 de RAM, né, gente? 1 TB está funcionando redondaço. Então aqui eu consigo trabalhar com esse mini setup aqui, fazendo o modo DeX realmente trabalhar como se deve, com um setup bem enxuto e fácil de levar para qualquer lugar e que consome pouquíssima energia, tá? É a energia só desse monitor que está ligado num power bank, e aí eu consigo ficar algumas horas trabalhando com esse setup tranquilamente. Um detalhe que o power bank pode também, né, ali, se eu precisar, né, eu carregar aqui por indução, de repente, né, eu posso achar alguma possibilidade aí de carregamento para não deixar o celular ir embora, mas assim, gente, é um setup muito, muito bom de trabalhar fora de casa, com certeza. Então é isso, claro, gente, sempre um notebook vai ser uma parada bem mais tranquila, mas se você pensar, pô, o celular tá no bolso, esse monitor é um monitor, gente, que ele pode ser encontrado por volta aí de um preço por volta de R$600, é um monitor 2K 185 Hz. Então assim, ou 180. Mas assim, é um setup muito pequeno, muito tranquilo, tecladinho também, ó, super leve, de plástico, que a parte interessante também dele, né, ele fecha aqui, ó, na própria capinha, então para você levar para tudo quanto é canto, você vai ter ali, ó, ele dentro da própria capinha. Se quiser pode até levar um mousezinho, mas não há necessidade. Pelo que eu vi até agora, tá super tranquilo. O que eu levaria, sem dúvida alguma, é esse cara aqui, né? Que, vamos ver se está focando, que é um leitor de cartão de memória para poder transferir os arquivos da câmera para o celular para poder fazer edição, caso seja necessário. Mas aí tem que testar um pouquinho mais para ver se ele vai aguentar o tamanho e o tipo de arquivo que a Sony produz. Mas, o que eu falei, eu posso reduzir ocasionalmente ali um pouco da qualidade para poder ganhar essa mobilidade num dia que falta luz, num dia que eu estou viajando e não quero levar o Mac Mini porque não faz sentido, eu quero viajar mais leve, entendeu? Ou é um evento de um dia, eu não vou saber se eu vou ter tomada, eu quero trabalhar num café. Tem várias situações que esse setup ainda é possível se trabalhar num café, mas com o Mac Mini, se você não tiver uma tomada por perto, você realmente não consegue. Então é o meu setup alternativo, e uma coisa que eu estou curtindo bastante dessa experiência é justamente poder ter acesso a essas alternativas, coisa que eu não tinha, porque assim, o notebook é um notebook, mesmo pesadão, o de 16 polegadas, MacBook Pro, é um mamute ali, é bem pesado, mas eu não tinha uma tela extra, eu não tinha nada para poder compor esse tipo de cenário, e hoje eu tenho como compor e fazer esses testes. Então estou achando bem divertido fazer essa mudança, apesar dos perrengues e apesar da necessidade sempre de ter uma tomada por perto. Mas é isso, vou continuar os testes. Se vocês quiserem algum teste diferente, ver alguma coisa funcionando aí do modo DeX, deixe nos comentários e nos vemos no próximo vídeo. Grande abraço para vocês, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.